Boa noite. Quero conversar um pouquinho com vocês, né? Mais esse vídeo. Esse canal aqui tem sido dedicado ao falar em línguas e os seus benefícios. Certa vez o Senhor veio falar comigo. Certa vez o Senhor me visitou em sonho. Ele me disse que se as pessoas não souberem dos benefícios de falar em línguas, elas não iriam orar. Então o problema não é que as pessoas não querem falar em línguas. O problema não é que as pessoas não querem falar em línguas. O problema é que elas não sabem para que serve. O problema é que elas não sabem o que elas vão ganhar com isso. Porque tudo que a gente faz nessa vida, né? Primeiramente a gente tem que ter um interesse. Amém? Você não trabalha porque você gosta, você trabalha porque você recebe para aquilo. Eu gosto do meu trabalho, mas se eu não ganhasse para fazer o que eu faço, eu não trabalharia, né? Então, muitas vezes para a gente poder orar em línguas, a gente precisa saber para que serve, né? Qual o benefício dessa prática na minha vida, amém? Então, assim, eu hoje, dia 12/11 de 2025, tem por volta de 11 anos de oração em línguas, todos os dias. Então, com o passar do tempo, a gente vai entendendo algumas coisas. Com o passar do tempo, a gente vai se aprofundando em algumas coisas. Então, quando o Senhor certa vez me visitou, Ele me disse que se as pessoas não soubesse os benefícios de falar em línguas, os benefícios de orar em línguas, as pessoas não orariam. Mas o Senhor também me falou que a oração em línguas é uma chave para profundeza. Pessoas que oram em línguas são pessoas que vão ser profundas em Deus. Pessoas que oram em línguas são pessoas que vão ser mergulhadas em Deus. Daí a razão de quando você é batizado no Espírito Santo, você receber as línguas como sinal. Porque o batismo significa um mergulho. Então você mergulha no Espírito Santo através das línguas. Amém? E hoje em dia a gente tem visto muitos exageros, né? E também muitas restrições ao dom de línguas que a Bíblia não coloca. Amém? E ao mesmo tempo a gente vê muitos ataques às línguas, né? Pessoas que zombam, pessoas crentes que não querem saber, pessoas crentes que não querem orar, pessoas crentes que não querem se envolver com isso, né? Sendo que isso foi um dom que Jesus prometeu à igreja. Em Marcos 16:17, Jesus prometeu que esses sinais seguiriam os que creem. Os que crescem em meu nome, eles expulsariam demônios, e em meu nome eles falariam novas línguas. Amém? Então, falar novas línguas faz parte e é um dom, um presente para todo aquele que crê, para todo cristão, né? Então, logo quando você começa a andar com Jesus, logo quando você crê em Jesus, é aí que você já deveria receber o batismo no Espírito Santo. Certa vez Paulo chegou em Éfeso e ali naquela igreja havia 12 irmãos, não era uma igreja pequena, haviam 12 irmãos e eles haviam sido ensinados por Apolo. Eles haviam sido ensinados por Apolo e Apolo ensinou apenas o batismo de João para aqueles discípulos. Então Paulo, quando chega naquela cidade, em Éfeso, ele pergunta aos discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falam: a gente nem sequer sabe que existe o Espírito Santo. Então perceba que o momento de você receber o Espírito Santo é quando você crê. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando vocês creram? Então o momento que você aceita Jesus é o momento de você receber o batismo do Espírito Santo. Então quando aqueles discípulos falam: a gente nem sequer sabe que existe o Espírito Santo, Paulo imediatamente guia eles ao batismo do Espírito Santo. Paulo imediatamente guia eles ao falar em línguas.
E a Bíblia diz em Atos, capítulo 19, que Paulo põe as mãos sobre eles e os discípulos começam a falar em línguas e começam a profetizar. Porque essa necessidade de guiar os discípulos ao falar em línguas. Porque essa necessidade de guiar os discípulos ao batismo no Espírito Santo. A gente precisa entender o contexto que a igreja está, que é muito diferente do contexto que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia nós temos as mega igrejas, hoje em dia nós temos milhares, milhões de igrejas ao redor do mundo, graças a Deus. E milhões de Bíblias sendo espalhadas ao redor do mundo. Mas naquela época não. As pessoas não tinham acesso aos pergaminhos. As pessoas não tinham acesso a uma Bíblia como você tem em casa e como eu tenho aqui. Então, para essas pessoas terem contato com a palavra de Deus, às vezes eram pedaços de cartas que rodavam de igreja em igreja e eles liam uns para os outros. Era essa palavra de Deus que eles tinham. Então, os cultos não eram como é hoje em dia. Nos cultos você não sentava na igreja e ficava ouvindo um pregador falar. Nos cultos de antigamente, da igreja primitiva, você não sentava na igreja e ficava ali recebendo aquela palavra, cantava 4 louvores, ouvia um ensino e ia para casa. Não. As pessoas se reuniam para que o Espírito Santo se manifestasse. As pessoas se reuniam para orar em línguas, para dar revelação, para dar profecia, para orar uns pelos outros, para que as pessoas fossem curadas. Então os cultos eram bem diferentes. E as pessoas da igreja primitiva, parece-me que elas tinham uma capacidade maior de ficar firmes. Porque elas eram rapidamente guiadas ao batismo no Espírito Santo, rapidamente elas recebiam o revestimento de poder e passavam a viver uma vida sobrenatural, onde o próprio Espírito Santo ensinava para aquelas pessoas todas as doutrinas que elas precisassem. 1 João capítulo 2, João vai falar que os discípulos, vocês, não têm necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. O que o João está falando para mim e para você é que você não precisa assistir esse vídeo. Você não precisa receber esse ensino. Por quê? Porque você já tem o Espírito Santo morando dentro de você. Claro, ele vai usar. Claro, ele levanta mestres, verdadeiros mestres. Mas João está dizendo que você não precisa disso. Porque você tem a unção do santo dentro de você. É esse termo que João usa em 1 João capítulo 2, que ele fala que a unção do santo permanece em vocês. E não tem necessidade que ninguém vos ensine nada. Mas como essa unção é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como ela os ensinou. Então a própria unção de Deus, o próprio Espírito Santo morando dentro de você, ele te ensina, ele te guia, ele te instrui. Ele te dá discernimento, ele te dá dons, ele te dá revelação, ele te dá cura, ele te dá libertação. Ele te dá tudo que você precisa para uma vida cristã saudável. Porém, você precisa aprender como ativar o Espírito Santo. Como ativar esse ensino do Espírito Santo, porque se a gente olhar ao redor do Brasil e ao redor do mundo, nós temos milhares de igrejas diferentes, cada uma com doutrina diferente. Então, se a Bíblia é uma, o Espírito Santo é um, o Pai é um, Jesus é um, por que há tantas igrejas diferentes? A Bíblia chama isso de doutrinas dos homens. Os homens introduziram doutrinas nas igrejas, né? E agora as igrejas estão cheias de doutrinas de homens. Mas nós não precisamos de mais uma doutrina de homem, nós precisamos de uma doutrina do Espírito Santo. Nós precisamos ativar o ensino do Espírito Santo dentro da gente. E se o Espírito Santo realmente estivesse ensinando cada cristão nas igrejas, nós teríamos apenas uma doutrina, a palavra de Deus, nós teríamos apenas um ensino e não milhares de igrejas como nós temos hoje. Então fica claro que o Espírito Santo não está ensinando a maioria dos crentes. Por quê? Porque o Espírito Santo precisa ser ativado. Não é porque você aceitou Jesus hoje que agora o Espírito Santo vai te ensinar tudo. Não é porque você aceitou Jesus hoje que agora todo dia o Espírito Santo vai falar com você, te ensinar sobre as falsas doutrinas, os tipos de demônio, como receber cura, como receber prosperidade, assim, sem você fazer nada. Não. A gente precisa fazer alguma coisa, né? E esse fazer é o falar em línguas. A Bíblia vai dizer em Isaías 28, Isaías pergunta assim, a quem se lhe ensinará o conhecimento?
As crianças desmamadas e as que foram tiradas recém-nascidos do peito materno, do seio materno. E ele fala assim, é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra. Pois bem, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele diz, este é o cansado, esse é o descanso, dá descanso ao cansado. Esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra mais regra. Então, quando a gente começa a orar em línguas, a gente vai ativando a unção. Quando a gente começa a orar em línguas, a gente vai ativando a unção do Espírito Santo na nossa vida. Então, você quer receber uma unção de ensino? Você quer receber ensino diretamente do Espírito Santo? Vá para o seu quarto orar em línguas. Todos os dias. Sem sentir nada, sem sentir nada, sem você sentir nenhum arrepio. Apenas ore em línguas. Ore em línguas dirigindo o carro, ore em línguas na rua, baixinho. As pessoas não precisam saber que você está orando em línguas. Mas essa prática, ela vai desenvolvendo o ensino dentro de você. Essa prática, ela vai ativando o Espírito Santo dentro de você. Então, era assim que a igreja primitiva vivia. E os apóstolos não ficavam na igreja, irmãos. Os apóstolos, eles iam embora. Eles chegavam, estabeleciam a doutrina, depois eles iam embora. E aqueles crentes tinham por si só a responsabilidade de crescer, levantar-se, até que levantavam-se líderes ali para que pudessem cuidar do rebanho. Então eles tinham uma capacidade maior de ficar firme, porque eles tinham uma capacidade, eles recebiam, né, ensinos genuínos, e eles eram rapidamente guiados a uma vida pelo poder de Deus. E aquela igreja sacudiu o mundo. Tanto que hoje a gente tem o evangelho, a gente recebe o evangelho por causa desses crentes da igreja primitiva. Amém? Então, onde a igreja é mais perseguida, onde há mais perseguição na igreja, onde há mais ataques na igreja, onde as pessoas têm mais dificuldade para ser crentes, é ali que geralmente elas vão ser mais forjadas e vão ter que ser de verdade. Amém? E aí não dá tempo para brigar por causa de placa, não dá tempo para brigar por causa de besteiras, criancices. Só há tempo para pensar no Evangelho. Amém? E na palavra de Deus. Então eu quero deixar esse vídeo para te incentivar a orar. Eu quero deixar esse vídeo para dizer para você assim, que orar em línguas tem benefícios. Mas praticar as línguas todos os dias, vai trazer esses benefícios para você. Então, o benefício que eu quero falar hoje é o ensino, a revelação do Espírito Santo para a sua vida. Mas antes, o Espírito Santo me ensina só a palavra de Deus? Não. O Espírito Santo vai te ensinar como exercer a sua profissão. O Espírito Santo vai te ensinar como tratar a sua esposa. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas que você precisa. João, 1 João, capítulo 2, ele fala que a unção do santo permanece em vós e ela ensina todas as coisas. A unção de Deus em você vai te ensinar tudo que você precisa para a sua vida, não só a Bíblia. Irmãos, o pote de ouro da vida espiritual é ouvir e receber o ensino do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele deseja se comunicar conosco. Amém? Mas para isso eu tenho que aprender a ativá-lo. Então, quando eu ativo o Espírito Santo orando em línguas, eu vou desfrutando, né, de todos os benefícios que ele tem para a minha vida. Então, você quer essa unção sobre a sua vida hoje? Estou falando para pessoas aqui que já oram em línguas,
já foram batizados no Espírito Santo, mas falta praticar essa ferramenta. Todos os dias praticar. Começa a praticar. Começa a desfrutar dessa ferramenta. Você vai ver o toque de Deus na sua vida.